É, cara, e como é que tu acha Sim. que deve ser esse lance da comunicação do Papa, né? Porque, tipo, esse é o grande desafio do nosso tempo, né? Você pega lá sei lá, a Idade Média, o camponês da Idade Média, ele ia ali na missa, ele recebia os sacramentos, às vezes ele não sabia nem quem era o Papa, né? Tipo, daqui que chegasse para ele a informação de quem era o Papa, e isso não afetava a fé dele, né? Agora, hoje, tipo, o Papa fala um negócio e as pessoas, tipo, se aproximam ou se afastam da igreja, né? Então, tipo assim, é, a igreja, na época da comunicação, quase que virou uma nova, virou uma nova questão para a igreja, né? Essa coisa, né? Então, assim, como é que o Papa pode se comunicar com o mundo, né, que usa, né, através da cultura de massa, sem ser visto, né, por essa mesma massa como se ele fosse apenas mais um personagem da cultura pop, tá entendendo? Dá para usar, a pergunta é tipo, dá para usar uns canais mais tradicionais e ao mesmo tempo transmitir essa mensagem da verdade? Ou talvez seja melhor o Papa buscar outros caminhos para aproximar a igreja das pessoas? Olha, eu acho que dá, e eu vejo que o Papa Leão XIV já começou a fazer isso, Rasta, utilizando os meios. Tem uma aula muito importante de uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, do professor Sidney Silveira, lá no Centro Dom Bosco. Depois o pessoal pode procurar, que ele fala que um dos grandes problemas pós-conciliares, ou seja, pós-Vaticano II, é justamente da linguagem. E é uma linguagem dúbia, quer dizer, mas não quer, vai, mas não vai. E isso leva a um problema grande. Por exemplo, o pessoal fala, o Papa Francisco é comunista, ele é isso, ele é aquilo. Muitas coisas que o Papa Francisco é acusado de ser, ele não é. Mas qual que foi o grande problema do pontificado dele? A dubiedade. Ou seja, ele não falava para você pecar, ele não mudou a doutrina, mas ele colocava a coisa de um jeito que deixava a porta aberta. E tinha pessoas que entravam justamente por não ter um lado, né, de estudo do catecismo, da doutrina, da tradição, né, bem forte. E isso aumentou também o número dos hereges e sedevacantistas, né? Então, a gente tem um problema bem sério em cima disso. E o professor Sidney Silveira, ele fala muito desse problema. E quando a gente olha a comunicação do Papa Leão XIV até aqui, ela é bem clara. Ela não dá margem para dubiedade. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a questão da Ucrânia, né? Ele fala, olha, a questão da Ucrânia, nós precisamos que os senhores poderosos do mundo trabalhem por uma paz justa e duradoura. Então, isso quer dizer que o quê? Não é as negociações de paz que estavam querendo empurrar goela abaixo do povo ucraniano, que não era nada, não era paz, no máximo era algo como o Chamberlain, né? Iam chegar com um papelzinho, né? Aqui é a paz, aqui é a paz. Um ano depois era bomba na cabeça de todo mundo, né? Foi como o Chamberlain entrou para a história da humanidade, né? O ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Por exemplo, ele já falou também sobre a questão da liberdade de expressão, falando para diversos jornalistas numa conferência que ele estava, e ele fala da questão da liberdade de expressão, que não existe a busca pela verdade sem a liberdade de expressão, e que os jornalistas têm que estar preocupados em tratar dos fatos e não utilizar o dom da linguagem para criar desinformação, coisas subversivas. Cara, o Papa falando isso logo de cara para os jornalistas. Deu expose, né, pesado. Galera? E outra, aí eu até achei engraçado, porque eu comentei, eu fiz um post no meu Twitter, né, falando sobre essa questão da Ucrânia, que é muito diferente do que o Papa Francisco vinha fazendo, porque o Papa Francisco era um daqueles do Flatus Voice nessa matéria. Infelizmente é triste eu falar isso. Mas ele falava assim, não, queremos a paz, aí todo mundo quer a paz. Aí vinha esse discurso da paz, uma paz imanentista, meia brisoloide das ideias, assim, e o pessoal falava, não, paz, e querendo ou não, infelizmente, também eu falo isso com tristeza, o Donald Trump é um cara que tava nessa, né? E aí teve um rapaz que postou, então ele está alinhado com o Trump. Eu falei, não, na verdade, quem estava alinhado com o Trump era o Francisco nesse quesito. Não, Leão XIV. É triste dizer isso, mas é que a galera hoje está tão tomada por uma paixão política nominalista que
que ela não começa, elas não reparam no que está acontecendo. Que assim, não, se é o político que eu gosto e eu defendi nas redes sociais, eu tenho que falar que tudo que ele faz é maravilhoso. E se ele for na minha casa, dar um peido na mesa de jantar, eu tenho que tragar e falar que melhorou o sabor da comida, entendeu? E não é assim que o mundo funciona, né? Sim. Sim, não, de fato. Embaixador Jopa, tudo bem? Voltei, cara, minha internet tá aquela coisa clássica. O que tá acontecendo aí? Não, eu tô indo para a seguinte pergunta, né? Tipo, a igreja hoje... Posso fazer só um comentário antes? Diga. Que ele comentou ali antes, né, das pessoas verem a missão do Papa como uma missão mundana, né, de resolver só as questões mundanas. A gente viu o vídeo do Lula, embaixador, aquele videozinho dele, que aí ele fica acariciando o joelho de Jesus. A estátua de Jesus, tá ligado? Sim. Cara, eu odeio esse vídeo, cara, eu tenho um ódio desse vídeo. Aí o que ele fala, né? Eu voltei, você também vai voltar e juntos vamos mudar este país. Tipo, a missão Jesus vai voltar para resolver os problemas sociais no Brasil, da Bolsa Família, tá ligado? Nós vamos mudar esse país, né? cara. Tipo, o cara se colocou assim, tipo, tô junto nessa parceria aqui, tipo, como se Cristo fosse o Alckmin, né? Caraca, vem comigo, mano, Jesus, que você passa de ano, tá ligado? Cara, não, é foda. Não, mas, Jopa, você não lembra daquela cena? É que a gente era moleque, né? Eu tinha naquela época uns 22 anos. Quando ele foi lá no Pernambuco, aí ele começou a fazer imposição de mãos, abençoando o pessoal lá no sertão do Nordeste, cara. Vocês lembram disso? Sim. Procura, Lula fazendo imposição de mãos, assim, cara. E o povo, assim, como se ele fosse Deus, e ele, sabe? É bizarra a cena, cara. É bizarro. É bizarro. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.